Olá, povo de Deus, aqui é a cantora Mara, estou aqui com um convidado muito especial no nosso podcast Nós Crente, pastor Márcio Neves, Amém. Diretamente de Portugal. Que glória, é isso aí. Ele está aqui conosco, seja muito bem-vindo, pastor Amém, Márcio. cantora Mara. Estamos aqui, é uma honra, tá? Amém. Pastor Márcio, a gente tem uma história juntos, né, assim, de ministério, e você está aqui novamente no Brasil para nos prestigiar com essa entrevista aqui no nosso podcast. É um privilégio, viu? Seja muito bem-vindo e cumprimentos, irmãos, aí. Amém, a paz a todos, pastor Márcio. Nós estamos aqui, né? Aqui em São Luís, né, Mamara? São Luís aqui, do Maranhão. São Luís do Maranhão, capital aqui de São Luís, no estado do Maranhão, um estado abençoado, viu? Sim. Né? Pastor Márcio, o senhor tem quantos anos de ministério hoje? Olha, Mara, de cristão eu tenho 31 anos. 31? De cristão. Muito tempo. Muito tempo, né? Muito Desde tempo. a década de 90. Aceitei Jesus em 1990. Com 14 anos de idade e com 14 anos já pregava na rua para as pessoas. Nossa. Já fazia evangelismo. Eu já comecei assim, uma chama de avivamento mesmo, em São Paulo. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia a gente vê que tá muito raro jovens, né, nessa idade, ter essa vocação, assim, de pregar a palavra. O que o senhor, tendo essa experiência, o que o senhor consegue enxergar e dizer digamos assim, tá bem carente nessa área, né, de ver jovens se levantando para pregar a palavra. Como que o senhor vê essa situação hoje? Olha, Mara, é porque na época, né, nós estamos no século XXI, né? Os anos se passaram. E a Bíblia também diz que você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sim, verdade. E isso não podemos deixar de faltar essa palavra. Mas, em outras palavras, quando eu aceitei Jesus, eu ia muito para a oração, eu vivia dentro da igreja. Sim. Né? Todos os cultos nós estávamos lá, de doutrina, de vigília. Então nós estávamos recarregando as nossas baterias mesmo. Estava bem envolvido, né? Estava envolvido. Hoje tem muita coisa que tira, né? Tira o foco. Qualquer coisinha, a pessoa fica doente, dá dor de cabeça. Tem a internet, que suga muito tempo também, sempre acha uma justificativa, né? É verdade. E hoje a internet tomou tempo das pessoas mesmo, literalmente. É verdade. Eu lembro que eu também comecei com 14 anos, com 15 anos que eu gravei meu primeiro CD e comecei a viajar. E eu lembro, assim, e eu sou já eu nasci em 94, então eu peguei ainda esse período aí, desse avivamento, né? Era um ano gostoso daquela época, eu lembro, né? Assim, era muito maravilhoso, realmente, a gente sente essa saudade, né? Deus passava com o Espírito Santo na rua, Meu Deus, eram muitas crianças sendo batizadas, hoje é muito raro. Muito raro. Eu já vi, hoje acontece, mas é muito raro. A Isso gente vê, né, crianças sendo batizadas, até jovem tá difícil. Exatamente. Até os irmãos mais idosos tá difícil. Exatamente. Pastor Márcio, o senhor hoje mora em Portugal, mas o senhor é brasileiro. Brasileiro. Morava em São Paulo, né? Isso, pastor Márcio, conheci o senhor aqui no Maranhão, fazendo a obra. Nas Cruzadas. Ele me levou lá para São Paulo para fazer uma turnê, né, pastor? Foi muito abençoado. Foi, assim, muitos milagres naquela turnê. Foi muitos milagres mesmo. Foi um avivamento. Almas, né? Foi. Eu lembro que o senhor me levou a muitos lugares lá, assim, às vezes só com pessoas, na casa de pessoas, né? Também, de empresários, de amigos. Empresários. E ele só chegava assim, canta aí, Mara, deixa eu usar. E você cantava mesmo. E Deus movia o teu Espírito Santo nas casas das pessoas. Sim. A igreja, na realidade, né, Mara, não tiver 2, 3 unidos, sim, Deus está presente, sim, né? Verdade. Nós somos cristãos dentro e fora, né? Sim. Lugar de adorar em qualquer lugar, né? Com certeza. E você cantava e as pessoas queriam mais e Deus movia o Espírito Santo, salvava a alma, sim, na rua, dentro das casas. Que coisa linda. Foi lindo mesmo. A unção. Foi uma experiência, assim, muito maravilhosa. Exatamente. Pastor Márcio, e assim, o senhor, como foi esse despertar de Deus para o senhor, de repente, assim, né, creio que ter esse chamado para ir para Portugal? Como que foi isso? Tá. Olha, isso aí vai fazer 6 anos que eu estou lá. Sim. Não é muito tempo, sai 6 anos, né?
E inclusive eu tinha além de eu pregar no Brasil todo, eu também tinha uma empresa. Sim, eu lembro que o senhor falou. É uma empresa de química em São Paulo, né? Bem sucedido, mas Deus, né, quis que nós fôssemos para lá. Né? Eu estava que nem Jonas, né? Eu falei, estava com medo de jogar dentro do peixe. Aí eu falei, então eu vou obedecer ao meu mestre. Melhor obedecer que sacrificar. Exatamente. Né? Aí a chamada era tão forte ministerial e a Europa precisava e precisa Sim. de um grande avivamento, né? Lá teve grandes pregadores, o Sim. John Wesley, né? É muito interessante o senhor falar Spurgeon, sobre né? isso, em Londres. porque um lugar onde... Sei. Que foi, né? É até interessante o senhor falar sobre isso, porque um lugar onde teve muitos pregadores que incendiaram o mundo. Incendiaram o mundo. Né? E hoje é um lugar que é muito carente. É muito carente do avivamento. Do avivamento. Muito carente. Eu, às vezes, pastor, eu até vejo isso como um pouco um reflexo aqui no Brasil, porque no Brasil já foi por muito tempo avivado e hoje a gente percebe as igrejas muito frias. Você não percebe isso? Exato. E os outros países que têm muita necessidade do avivamento, eles dão valor pelo avivamento. Sim. E as pessoas aqui, muitas vezes, no Brasil, não estão dando valor ao que está tendo, ainda. Ainda tem um pouquinho de azeite. Não, azeite tem. Brasil tem azeite. Mas muitas pessoas, muitas vezes no Brasil ou nos países, por ter tanto avivamento, né, não começa a perder a credibilidade, não começa a ter mais aproximação de Deus. Sim. Está tudo normalizado. E lá eles têm sede para mais. Quanto mais tem, mais sede. Conta um pouquinho como que está sendo lá, são 6 anos que o senhor está lá, como que está sendo essa experiência, porque o senhor deixou tudo aqui para trás. Deixamos. E foi embora. Carros, tudo, vendemos. Né? Não fez como uma mulher de Ló, não, nem olhou para trás, foi direto. Não, eu fui direto. Como que está sendo essa experiência? Tá. E, inclusive, a Bíblia, né, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida. E ele é português. Nossa, que legal. É português, né? E nós temos aí um vínculo com Portugal. Né? Sim, é a nossa língua, né? Sim. Pedro Alves Cabral, inclusive eu moro eu descobri que o Souza é de Portugal, tem cidadania portuguesa, gente. Olha aí. Eu descobri esses dias. Então, inclusive o Pedro Alves Cabral é de Santarém, nós moramos, a igreja lá é perto de Santarém. Sim. E nós moramos atualmente em Lisboa, né? Mas o avivamento, quando eu fui para lá, é muita necessidade. E eu me lembro quando o Felipe saiu lá de Jerusalém, estava sendo aquela perseguição. Quando Felipe foi para Samaria, quando estava sendo perseguido por Saulo, Felipe, conhecido como evangelista, mas era um diácono, quando ele foi lá para Samaria, o milagre era tão forte na vida do Felipe, que pessoas paralíticos, pessoas enfermos, pessoas demoniadas, pessoas paralíticos, cegos, inclusive Simão, aquele que era vidente, aceitou Jesus como Salvador. Então o milagre era tão na vida do Felipe, Felipe ganhou a Samaria. Às vezes eu falo, por que eu fui para a Europa? Tantas pessoas, né? Sim. Deus me escolheu. Porque ele me chamou, desde os 14 anos, para muitos milagres. O senhor tem esse ministério diferenciado, né? É diferenciado. Eu já presenciei, pastor Márcio, tem esse dom, né? De cura, de milagres. Inclusive, pastor Márcio, eu queria falar para o senhor que eu acho que depois daquela viagem que eu fiz com o senhor, eu peguei um pouquinho da Sansão. Não. Porque eu lembro que o senhor orava e as mulheres se engravidavam, não é isso? Até hoje. Até hoje. Meu Deus. Gente do céu, era tanto testemunho de mulheres que dizia, pastor Márcio, o senhor lembra que o senhor liberou a palavra profética sobre a minha vida? Eu engravidei. Eu não podia engravidar, engravidei. E aí, pastor Márcio, hoje em dia eu fico às vezes brincando com as irmãs, assim, e de repente a mulher tá grávida, pastor. Eu peguei um pouquinho da unção do pastor Márcio. É porque nós somos o que nós convivemos. Sim. Se você convive com pessoas de fé, de milagre. Sim, verdade. Por isso que os discípulos gostavam de ficar... E eu voltei mais crente dessa viagem, viu? Que eu vi muita coisa, assim, foi coisa de Deus. E os discípulos ficaram perto de Jesus porque via e quis fazer. Então Jesus andou do mar da Galileia e o Pedro queria andar também, porque ele queria ser igual o mestre. E isso passa, né? A unção, ela passa mesmo, né? Então, muitos milagres acontecem. Até hoje, mulheres, meu Deus amado, eu perdi a conta. Pessoas me ligam mais de 30 países, 40 países que me ligam pessoas engravidar. Engravida mesmo. Milagre, abre cura, arranca miomas, câncer, um atrás do outro. Jesus curou uma pessoa de câncer. Uma enfermidade, Mara, que está
assolando a sociedade, e você sabe, né, no mundo Sim. todo, que é o câncer, né, e depressão, né? Sim. Acredito eu que a depressão, mais de 90% eu acredito que é espiritual, né? Tem, com certeza, tem uma parte espiritual, né? Tem. E não podemos negar, na verdade, todas as enfermidades, ela tem um pouco... Influência de espiritual, sim, do mal, com né? certeza, eu acredito, sim. É. Mas a gente está aqui, enquanto a gente viver nesse mundo, Exatamente. a gente está sujeito, né? A Elias teve também início de depressão, dentro da caverna, perseguição por Acabe, né? E eu acredito que Deus permite essas enfermidades, né? Também para que o nome dele seja glorificado. Mas é bíblico. Não é? Ele falou, se o povo não vê, também não crê. Então Exatamente. Tem que ver. E tudo contribui para o bem daquele que espera em Cristo. E o senhor assim, depois que o senhor foi lá para fora do país... Para Portugal, né? O senhor vê que hoje, você retornando ao Brasil, o seu ministério é mais valorizado, né? Mais visto, ou continua a mesma coisa? Mudou porque eu fui num país que é um pouco diferente da Europa. Sim. E eles lá têm que realmente ver milagre acontecer. Sim. Eles têm que ver. E então isso a minha fé cresceu. E lá no país diferente... mais crente, né? Eu fiquei mais crente. Cantora, eu fiquei mais crente. Eu dobrei meu jejum, dobrei minha oração, eu dobrei tudo. Entendeu? Foi a necessidade para isso, para o ministério desenvolver. Eu jejuei muito, jejuei demais. E aconteceu coisas fora do normal, extraordinária. Depois que o senhor está lá, você recebe muito convite do Brasil para ficar pregando aqui? Olha, tem hora que eu nem atendo telefone. Porque se deixar, eu fico mais aqui novamente do que lá na Europa. Entendi. Na Europa. Isso é muito bom, né? Assim, às vezes a gente vê situações que é preciso a gente ir para fora para ser valorizado em casa, né? Infelizmente isso acontece, né? Mas isso é muito bom, sim, né? Porque aí o senhor prepara um tempo e faz uma turnê, né? E antes de eu ir para a Europa também, eu pregava de segunda a segunda, né? Segunda a segunda. Na estrada, ficava 20 dias fora. Viajava muito no Brasil, demais. Aí Deus me levou para lá, para que a Europa fosse incendiada, né, novamente. É um equipamento nesses últimos tempos, né, Mara? Sim. Como que sua esposa, sua família reagiu a essa decisão sua de... Concordaram. Porque se Deus sua família missionária, né? Se Deus falou comigo para que eu fosse para lá, Deus também, ele tinha que falar com a minha esposa. Sim. Ela tinha que falar com meus filhos também. Sim. Para não tomar decisão sozinha. Porque é muito importante, né, isso? Isso. Quando Deus quer te tirar de algum lugar, o esposo, Deus fala com você e fala com ele. Confirma e vocês entram em uma concordância. Exatamente. Poderão dois andar junto. Se um não tiver de acordo, não dá certo. Aí não dá certo, né? É verdade. Então, Deus confirmou com ela, confirmou com os filhos, mas quando foi para lá... E tem abençoado a sua família, né? Abençoado. Inclusive, eu já peguei cidadania do país, carta de motorista lá, tudo organizado. E prego não só em Portugal, né? Eu prego, porque a Europa tem 27 países. 27 países europeia, que é o euro, né? Sim. Nós pregamos na Espanha, na Itália, Bélgica, Holanda, Amsterdã, né? Que é ali. Sim. Reino Unido também nós pregamos bastante, França, toda aquela Itália, muito cruzada também em Geneve, na Suíça. Não, muito forte. Benção demais, benção demais. Pastor Márcio, eu estou muito grata pelo senhor aqui e eu queria que o senhor deixasse aqui uma palavra, principalmente para esses jovens, né, ministros que estão se levantando agora, né, aí com essa chamada que eu creio que Deus tem levantado, por mais que poucos, mas Deus ainda tem os seus, né? Tem remanescente. Que ele pode contar nesses últimos dias. Então, gostaria que o senhor te direcionasse a essas pessoas e deixasse uma palavra de Deus aí para eles, essas pessoas que vão estar assistindo aqui. Então, olha, Mara, cantora. Sim. Inclusive, eu te admiro muito, viu? Oh, glória. Daquela época, nós andávamos aqui, né? Aqui no Maranhão e em São Paulo, né? Sim. Acho que nós conhecemos quantos anos, mais ou menos? Uns 10 anos? Eu acho... 6 anos quase eu estou na Europa.
Por aí. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Inclusive, você era solteira, né? Gente. E hoje você casou. Eu tô com 2 filhos. Com 2 filhos, né? E o chefe tá aqui gravando, né? O Neemias, entendeu? E hoje você casado, tem uma família linda, né? Sim. Mora aqui na capital. Então, foi muita benção. Mas vamos lá. Eu quero, hoje, a gente encontra as pessoas, a gente pergunta, olha, o que você quer ser na vida? Aí fala, eu quero ser dentista, eu quero ser psicólogo, eu quero ser, fazer medicina, eu quero ser médico, advogado. E na época, nossa, as pessoas falavam, o que você quer? Eu falei, eu quero ser pregador. Sim. Eu quero deixar Deus me usar, eu quero ganhar almas para o reino do Senhor. Então, essa geração, ela tem que voltar mais a Cristo. Essa geração tem que viver uma vida mais dependente de Deus, né? Uma vida de oração. Hoje, o filho que não respeita pai, não respeita mãe, né? Não respeita a hierarquia, né? Nós temos que respeitar a hierarquia. Hoje, muitas vezes, essa geração, muitas vezes acontece, não respeita pastor mais, entendeu? Não respeita mais pastor, não obedece, não fica debaixo da cobertura espiritual, né? As pessoas, às vezes, estão numa igreja, vai para uma, vai para outra, passa, às vezes, 20, 30 igrejas num pouco tempo. E não segura em nada. Né? Não tem aquela raiz. Então, Jesus está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade, né? Uma pessoa, a fidelidade, o que leva o homem a Deus, né? O que adianta também nós ser famoso, nós ser conhecido, e naquele dia, quando nós morrer, Jesus olhar para nós e dizer, não te conheço. Então, isso é muito triste. Muito triste. Porque Jesus está buscando a sua igreja. A igreja já está... Olha, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Entendeu? Então, nós que somos cristãos, ministros, cantores, pregadores, viver uma vida no altar. Quando nós vivemos uma vida no altar, a nossa vida no altar, as pessoas aceitam por causa da nossa vida que está com ele. Isso já mostra para as pessoas que nós somos um verdadeiro cristão autêntico. Né? Um testemunho. Então, eu passo por essa geração que vive uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de fidelidade ao Senhor. Não se vende o seu direito de primogenitura por um prato de sopa, que nem Esaú vendeu para Jacó. Tem pessoa que entrega ministério por qualquer coisa, entrega ministério por um namorado, por namorada, sai da igreja por qualquer coisa na vida. Coisas tão pequenas, né? Coisas tão pequenas. Tão passageira. Exatamente, cantora. Coisas tão passageiras e depois tudo que nós plantamos nós vamos colher. É verdade. Então isso aí custa. Então essa geração tem que levantar, mas tem pessoas, Deus está levantando pessoas muito no anonimato. Sim. Pessoas levantando com muita autoridade, muita unção. A unção, ela faz a diferença. Com certeza. A unção muda a vida de uma pessoa. Muda uma história de uma pessoa, uma vida no altar, né? Porque, às vezes, o que está tomando conta é o medo. Então, não tenha medo de viver uma vida na presença do Senhor. Não vende o seu direito por qualquer coisa, por qualquer barganha, né? Nós estamos aí vivendo nos últimos tempos na Terra. Aí. É verdade. Pastor Márcio, quero lhe agradecer, tá, mais uma vez, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Que Deus continue lhe abençoando, prosperando seu caminho em tudo que o Senhor fizer. E não esqueça de nós quando estiver lá no paraíso de Portugal. Comer um bacalhau. Opa! Um pastel de nata. Breve nós vamos na Europa, viu, gente? Vou filmar tudo pra vocês. Não vamos, pastor? Vai. Vamos pra Europa. Vai pra lá, pra Europa. Que bênção. Isso, pastor. Deus abençoe. Amém. Muito, muito obrigada. Amém. Então, pastor Márcio, quero mais uma vez agradecer por você aceitar o nosso convite de estar aqui falando um pouquinho com a gente, abrir o coração, contar um pouquinho dessa história. Amém. E breve a gente vai para lá, para a Europa também. Amém. Vamos para a Europa, vamos para lá. Vamos cantar para esse povo. Vamos lá na Europa. Precisa, né? Precisa de uma mulher de Deus, uma cantora, precisa de pregador. Europa está voltando o verdadeiro avivamento. Glória a Deus. E nós esperamos você em Europa, te espero você lá. E nós vamos lá, acredito eu, nós vamos ver se vai esse ano de 2023. Opa! Aí, gente, spoiler. Amém. Vamos em nome de Jesus. Vamos lá em nome de Jesus. Então, Deus, a pessoa está lá precisando. Porque hoje a gente percebe que tem pessoas tão solitárias, tão sozinhas, se sentindo um nada, se sentindo ninguém. Então, quando Deus usa alguém para ir lá dar um abraço, a pessoa se sente acolhida.
amada por Deus, né? Isso. Sente aquele abraço junto com o Espírito Santo ali junto, né? Exatamente. Então, assim, Deus tem suas maneiras de fazer, de falar, de usar, e a gente tá aqui para ser canal, né? E a Mara, quando ela canta, você não canta para se promover. Eu vejo que você canta por louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Eu sempre digo, eu posso me acabar aqui, mas vai ser pode ser meu último dia aqui, mas vai rodar tudo aqui de mim. Exatamente. É porque isso é dom mesmo, as pessoas... até lá em São Paulo, outros lugares, aqui no Maranhão, a pessoa fala, quando você passou, você deixa sempre ali uma marca de vitória. Graças a Deus. Você deixa, na verdade, outras palavras melhor dizer, mais bonita, né? Você tem sempre um legado. Amém. Nessa terra. Amém. Amém. O vosso galardão é muito grande. Glória a Deus. Amém. E Deus vai te levar para muitos continentes, muitos países. E vai ser bênção, amém? Amém? Então vamos deixar você à vontade para despedir o público aí, os irmãos. Quiser acabar com o louvor, termina com o louvor, amém? E fica à vontade. Deus abençoe a cada um de vocês e vamos declarar sempre assim, ó. Eu sou abençoado, abençoado eu sou abençoado, foi Cristo que me abençoou. Somos abençoados por Jesus. A paz a todos, Pastor Márcio Neves e a cantora Mara Souza, estado do Maranhão, aqui de São Luís, na capital, Brasil. Glória!